tudo bem? Bom dia, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu gosto sempre de falar no início, logo no iniciozinho dos meus vídeos, que o meu canal eu falo sobre restauração pessoal, sobre superação. Algum tempo atrás, alguns aninhos atrás, né? Não tem muito tempo, eu passei por uma situação muito dramática, muito sofrida no meu casamento. Eu passei pela dor da separação, fui traída, fui abandonada, e a partir daí Deus tocou no meu coração, a partir da cura que Deus ministrou no meu coração, né? Ele tocou o meu coração para que eu pudesse compartilhar a minha superação, a minha história de restauração pessoal com vocês, e desde então eu tenho feito isso de uma forma bem simples, de uma forma bem modesta, porque tudo que Deus fez na minha vida, se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então o que eu posso fazer é compartilhar com você um pouco da minha trajetória, um pouco do meu processo, um pouco do meu deserto, um pouco da minha dor, um pouco das experiências que tudo isso me causou, e hoje eu tô aqui para poder mostrar para você que é possível sim sair desse lugar, que é possível sim ter uma vida diferente, antes que tudo aconteça, que a cereja do bolo aconteça, se tiver que acontecer também. Mas nesse canal eu trago a esperança que é em Jesus para você e tudo que ele pode fazer na sua vida, independente do que venha acontecer depois. Eu fui restaurada, fui resgatada pelo amor de Cristo, e hoje eu tô aqui para compartilhar com você mais uma passagem da Bíblia, que eu gosto muito de fazer comparações com a Bíblia, porque foi, em primeiro lugar, Jesus que me tirou do lugar onde eu estava, do fundo do poço, e eu também tive que fazer a minha parte. Então eu vou, além de contar, né, sempre eu gosto de contar algumas histórias para vocês das coisas pessoais que eu passei. Eu também gosto de contar das coisas profissionais nas quais eu me envolvi, que me ajudaram também, de todo o processo. Então vamos embora, eu vou compartilhar com você hoje uma passagem que está lá no livro de 2 Crônicas, que fala a história do rei Ezequias. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, do rei Ezequias. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. E esse pedaço dessa história, que conta aqui na palavra de Deus, fala quando o rei Ezequias se tornou rei, e ele teve que fazer toda uma limpeza no templo, de tudo que o rei anterior tinha feito de errado, e ele começou a consertar as coisas. E por que eu vou te falar dessa história hoje? A palavra de Deus, ela fala o seguinte, olha, a ordem que o rei Ezequias disse, né? Purifiquem-se, isso ele falando para os levitas e os sacerdotes. Purifiquem-se a vocês mesmos, e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus, e rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus morava e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por que Deus tocou meu coração hoje para poder compartilhar isso com você? Antes mesmo do meu esposo sair de casa, a minha casa, ela estava com as portas e as janelas abertas, escancaradas para Satanás agir. Tudo na minha casa estava assim, fora do lugar, né? Estava precisando de um mover de Deus. Só que no momento que nós estávamos vivendo, a gente estava, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? A gente estava levando tudo de qualquer maneira. Nós estávamos literalmente afastados da presença de Deus. A gente estava, como tem aquela frase popular, né? Com um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Nós não estávamos totalmente no mundo, mas no reino de Deus não existe esse meio termo, né? Ou você é do mundo ou você é de Cristo. Então nós estávamos praticamente no mundo. A gente não estava assim, de forma concisa, fora da presença, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu entendo que não existe esse meio termo, né? Ou você está com Cristo ou você não está. Ou você vive verdadeiramente clamando a presença dele, tendo intimidade com ele todos os dias, ou você não está. Então nós estávamos assim, a gente estava
fazendo coisas que desagradavam a Deus, né? E literalmente a nossa casa estava entregue, nossa casa estava, creio eu, repleta de coisas sombrias, de trevas. A gente já não estava se entendendo bem, eu falava uma coisa e ele entendia outra, e a gente já não conseguia mais conversar sem discutir, sem brigar. E aconteceu aquilo que na maioria dos casamentos acontece, né? Quando há essa brecha, né? Quando há essa oportunidade para Satanás agir. As brigas eram intensas e sempre tem uma mulher estranha que, infelizmente, os homens acham que tudo com elas é maravilhoso, é perfeito, e a mulher, né? A dona de casa a esposa é a bruxa, é a imperfeita, é aquela grama que está verde não, aquela grama que está morrendo, né? Que a grama do vizinho sempre é melhor. Mas eu até hoje falo com vocês assim sorrindo, porque eu já chorei demais, já chorei muito algum tempo atrás, então hoje eu falo até com um sorriso no rosto, porque é assim mesmo que acontece. E a gente, quando está passando por essa situação, a gente não consegue ter essa visão, a gente não consegue enxergar, vamos dizer, essa desgraceira que acontece na vida da gente, né? Eu sei que talvez você esteja passando por esse momento agora, começou a passar por esses dias, por essa semana, esse mês, e é doloroso pra caramba. E eu não desconsidero isso, jamais vou desconsiderar. Eu fiquei um ano, né, praticamente chorando, tive crise de pânico, tive depressão, tive ansiedade. E literalmente eu não queria viver, foi terrível, foi terrível. Só quem passa mesmo é que sabe que isso é praticamente um luto, né? Segundo a ciência, isso é comparado a um luto, né? De uma morte física. Então eu sei o que você está passando, por isso que eu compartilho as minhas experiências com você. Então a minha casa estava assim, minha casa estava totalmente bagunçada, a gente já não estava se entendendo, nosso relacionamento pessoal já quase não acontecia. Quando acontecia era para fazer o desejo da carne, não tinha mais aquela coisa do início, né? E a gente via, né, a olhos nus tudo se desmoronando e a gente não fazia nada para poder socorrer aquele casamento que estava totalmente enfermo, né? Eu gosto muito de falar que nunca é aquele momento que nós estamos passando, porque isso já vem sendo gerado há muitos e muitos anos. No meu caso, quando o meu esposo saiu de casa, eu tinha 28 anos de casada, eu já estava com meus 2 filhos, a minha netinha veio depois que ele saiu de casa, e a gente estava assim, ele para um canto, eu para o outro, e já tinha acontecido uma primeira vez, né, com essa mesma pessoa, e como eu falei num vídeo anterior, a gente estava tentando remediar uma coisa que tinha que haver uma cura, e não houve uma cura, não houve cura da minha parte, não houve perdão da minha parte, não houve arrependimento da parte dele, não houve cura da parte dele. Então assim, se desmoronou totalmente, igual um castelo de areia, quando a gente faz um castelinho de areia no mar, pertinho do mar, né, e vem a onda e desmorona tudo. Realmente foi isso que aconteceu. E vem aquela dor terrível, aquela dor do abandono, aquela dor da rejeição, aquela dor de e se, né? Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse falado, várias indagações, e junto a isso muita vergonha, muita humilhação que a gente passa, porque quem que gosta de ser abandonada, né? Eu já tinha experimentado isso muito mais nova, antes de conhecer meu esposo, com um namorado também, isso já se tinha repetido pela segunda vez na minha vida, né? Na minha vida amorosa. Então são coisas que a nossa casa, né? Eu digo tanto casa física quanto a nossa casa espiritual, ela tá cheia de bagunça, cheia de móveis fora do lugar, cheia de coisas para organizar. Perdão. E a gente não consegue ver, porque literalmente Satanás ele cega a gente nesse período, né, que nós estamos passando por essa montoeira de confusão dentro da nossa casa, né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu também já era casada, eu me envolvi emocionalmente, né? Não teve contato físico, né? Físico que eu digo assim, o contato sexual mesmo, né? Eu me envolvi com uma pessoa, me apaixonei por essa pessoa que eu estava emocionalmente abalada, porque a gente tinha passado por uma situação familiar e aquilo ali mexe muito com a gente, né? Então, eu também não fui, ele também não foi 100% culpado,
né? E eu também não fui 100% culpada. Eu sempre gosto de dizer que quando acontece essa situação, os dois têm culpa. Mas a gente que fica, né, é que fica com a maioria da responsabilidade, né? A gente é que fica no lugar onde aconteceu. No meu caso, eu que fiquei no mesmo lugar, na mesma casa, vendo os meus filhos sofrerem, né? Porque quem sai quer viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que não lembre aquilo que de ruim que ele viveu, né? Então a pessoa tá curtindo, tá se achando o verdadeiro solteirão ou solteirona, né? Mas quem fica é que sofre, né? Então, ou não, né? Porque tem gente também que aparentemente, quando o outro sai, vai viver a vida também na doideira, né? Mas não foi o meu caso. Eu imediatamente eu me voltei para o Senhor, porque nessa época a gente estava afastado da presença de Deus, e tanto ele quanto eu somos pastores, e nós estávamos literalmente assim fora da presença. Então eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu verdadeiramente eu tive um encontro com Deus, e isso me fez fazer uma faxina na minha casa. Por que eu li esse versículo para vocês de 2 Crônicas 29, que fala sobre a vida do Ezequias, do rei Ezequias? Você vê que antes da reconstrução de tudo que tinha sido destruído, ele mandou fazer uma limpeza, uma purificação. Às vezes nós queremos construir alguma coisa em nós, em cima de cacos, em cima de coisas que não tem como a gente reaproveitar. A minha casa era uma casa que verdadeiramente ela precisava ser limpa, ser purificada. Tanto a minha casa física quanto a minha casa espiritual, a minha casa almática. Porque a minha casa tinha alguns objetos aqui dentro que eu ganhei de algumas pessoas. E às vezes a gente não se atenta para isso, não só a própria presença das pessoas, mas também objetos que a gente ganha de outras pessoas. Esses objetos, às vezes, eles são consagrados a demônios e a gente nem percebe, a gente nem sabe, porque uma dessas pessoas, né, que me deram uma coisa que tinha aqui na minha casa, na verdade não foi uma coisa só, foram várias coisas que essa pessoa me deu. Essa pessoa, ela não tinha um comportamento muito legal, ela já estava, acho que no 4º casamento, era uma pessoa que era aquela pessoa de leve trás. Essa pessoa era a favor do divórcio, era a favor da traição, porque deixava bem claro isso. Então essa pessoa, ela começou a ter acesso à minha casa, ela começou a sentar na minha mesa. Infelizmente, como nós estávamos afastados da presença de Deus, a gente não percebeu isso, a gente foi deixando, porque convinha, né? Era conveniente pra gente, então a gente foi deixando, não só essa pessoa em específico, mas outras pessoas também que não compartilhavam de uma fé em Cristo Jesus, porque também nós estávamos fora da presença de Deus, então a nossa casa ficou uma casa acessível a isso. E a gente começou a chamar amigos, né? Vamos dizer assim, né? Para beber com a gente dentro de casa. E a nossa casa ficou desprotegida, as nossas muralhas ficaram no chão, e a gente não estava sabendo que os invasores estavam entrando e que em algum momento eles iam tomar posse da nossa casa. E foi isso que aconteceu. E quando meu marido saiu de casa, eu comecei a fazer literalmente uma faxina na minha casa. Eu comecei a tirar todas essas coisas. Eram às vezes coisas que até tinham valor, mas eu realmente joguei no lixo, eu não dei nem para ninguém. Eu joguei no lixo alguns objetos e pedi a direção do Espírito Santo para me mostrar se tinha algumas outras coisas que eu pudesse fazer isso, e fiz. E tudo que Deus foi me mostrando em oração, eu fui fazendo sem dó e sem pena. Depois eu fui para a minha própria vida. Eu fui pedindo a Deus para poder me limpar, para me purificar, para que Ele pudesse entrar em mim, para que Ele pudesse fazer morada dentro do meu coração, para que eu pudesse verdadeiramente aceitá-lo como o Senhor e Salvador da minha vida. E desde então é isso que eu tenho feito. Eu gosto sempre de ler o Salmo 139, que ele fala muito sobre isso, né? Para que Deus sonde o nosso coração, para ver se há alguma coisa de ruim em nós, e que Ele nos encaminhe para o caminho da verdade, para o caminho da vida, né? Então eu sempre faço isso. Todos os dias eu leio o Salmo 139, que para mim, no caso, o meu caso especificamente, eu acho que isso é um salmo de direção, é um salmo que como o Senhor nos conhece, né? Eu até falo de forma assim, de brincadeira, que esse é o primeiro raio-x que surgiu na história, que esse salmo ele sonda o nosso coração desde antes de nós sermos nascidos, e fala que a nossa vida está escrita no livro, a nossa história, perdão, está escrita no livro da vida. Então, assim, é um salmo mesmo de aparências, né? Que não deixa nada fora do lugar e mostra tudo que tem ali de ruim. Então eu pedi ao Senhor que
verdadeiramente ele limpasse a minha vida, porque às vezes o que acontece? A gente tá do jeito que tá, igual muitas pessoas falam, até na palavra de Deus, eu não me recordo o versículo, né? Fala de uma outra forma, é lógico, que Jesus ele nos aceita do jeito que a gente está. Né? Mas você não tem que permanecer do jeito que você está. Ele não vai rejeitar você se você é uma prostituta, se você como a mulher, né, do poço lá, né, que tinha 5 maridos, a mulher de Samaria, né, e ela tinha 5 maridos, e Deus aceitou ela do jeito que ela estava, mas ela foi transformada, e a partir do momento que ela foi transformada, que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, ela foi até aquela cidade, anunciar o evangelho, e quantas pessoas se transformaram através dela, quantas pessoas aceitaram Jesus através dela, né? Então, a palavra de Deus, ela fala que Jesus ele nos aceita do jeito que a gente está, mas nós não devemos permanecer do jeito que nós estamos. É claro que para algumas pessoas essa transformação é instantânea, imediata. A pessoa literalmente ela para de fumar, se fuma, ela para de beber, se ela tem vício de bebida, ela para de fazer práticas antigas de imediato. Mas outras pessoas elas precisam de um processo, e Deus ele é tão maravilhoso, Jesus ele é tão maravilhoso que ele vai fazendo isso conforme o mover dele na vida de cada um. O vídeo que eu falei anteriormente sobre comparações fala sobre isso também. Da mesma forma que Deus agiu na minha vida, ele não vai agir na sua e vice-versa. Por isso que eu sou muito contra essas questões de receitas mágicas, mirabolantes em relação faça isso, que, né, fora o que diz a palavra de Deus, que você tem que ter esse encontro com ele, para ele, o Espírito Santo falar no seu coração realmente o que tem que ser feito. Mas assim, eu sou contra as pessoas darem dicas como que eu vou dizer, sem sentido. É como uma receita de bolo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que você vai ter a sua restauração do seu casamento, que você seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar. Eu sou muito contra isso. O meu canal, eu gosto de deixar bem claro que eu falo sobre a restauração pessoal, sobre superação, eu falo sobre o que é bom você fazer nas questões terapêuticas, porque eu tive um apoio terapêutico também, porque na época que meu marido foi embora, eu não tinha como pagar uma terapia. E também eu nem ligava para essas questões de terapia, porque eu não estou fugindo do assunto não, tá? Já vou voltar rapidinho. Eu precisei fazer terapia, mas a minha sorte, né, vamos dizer assim, que eu comecei a trabalhar com uma psicanalista, que ela... Fiz amizade com ela através de uma outra situação, não foi por conta disso. Então, ali a gente conversava, ela me ajudava também, e logo em seguida eu comecei a fazer um curso de terapias integrativas, no qual sou formada. Fiz um curso de psicanálise também. Hoje eu faço especializações, minhas especializações são todas nessa área. Mas assim, junto com o tratamento que ela me deu, assim, na questão da amizade também, eu também fui procurando recursos terapêuticos para poder passar por esse período. Hoje, graças a Deus, eu não só trato de pessoas, mas eu também consigo pagar uma terapia. Mas antes eu não tinha dinheiro nem para me sustentar, imagina pagar uma terapia. Então eu também fiz a minha parte. Então essa limpeza que eu quero falar para vocês, que o rei Ezequias fez no templo, que ele teve que limpar tudo, pediu primeiro para os levitas e os sacerdotes se limparem, é o que tem que acontecer na minha vida e na sua vida também. Às vezes nós queremos pular etapas, nós não queremos passar pelo processo. Eu conheço, através desse processo que eu passei, e é engraçado, né, que muitas mulheres chegam até a gente, homens também, não sei se com vocês é assim, a gente parece que começa a atrair, né, essas pessoas. Então muitas mulheres chegaram até mim com esse mesmo problema, e elas não queriam olhar para elas e verem que elas precisavam mudar, que elas precisavam limpá-las, né, de forma concreta, corpo, alma e espírito, né, porque muitas estavam muito acima do peso, desanimadas, não faziam nenhuma atividade física, não queriam fazer nada, não cuidavam da alimentação, não cuidavam de evitar, como é que eu vou dizer, ambientes tóxicos, de pessoas que estavam falando mal, de pessoas que estavam lutando contra aquilo que elas acreditavam, né, vamos dizer assim, né, porque uma das questões principais que eu tive que fazer é me afastar de pessoas que estavam pensando contrário, de forma contrária àquilo que eu acreditava, não é daquilo que eu acredito na verdade, porque eu acredito na família. Fora a agressão física, eu não sou a favor, né, quando entra essa questão física no casamento, da restauração, mas fora isso eu sou a favor sim. Não tenho vergonha de falar isso, porque isso está na palavra de Deus. Perdão.
E não só eu estudei, e agora pigarrou mesmo, né? Não só estudei essa questão do casamento, da aliança. Eu estudei, vi alguns livros que até eu gostaria de indicar. Um livro desse para você que fala o porquê do ímã. É um livro muito bom que vai esclarecer muita coisa para você em relação ao porquê que o ímã foi criado, né? Então, eu vou até deixar a descrição desse livro para você aqui no final, para você ler, que você vai gostar muito. Eu indico muito esse livro para casais que estão começando pelo processo do noivado, que estão pensando em casar, porque realmente uma situação muito séria. A vida, a nossa vida, ela não só é só a nossa parte física, a nossa vida ela tem uma parte almática também e espiritual também. Nós temos que cuidar das três formas igualmente para que a gente possa entender o que Deus quer para a nossa vida. Então, isso que o profeta Ezequias fez é o que você tem que fazer na sua casa, começar a fazer a limpeza geral. Junto a isso também, que eu quero falar para você, é você evitar de ficar vendo rede social, você realmente fazer uma limpeza na sua mente, fazer uma limpeza na sua casa. Infelizmente, eu caí na besteira de uma vez ver, porque até mesmo porque veio essa solicitação dele, né, no meu contato, que a rede social ela tem isso, né? Veio o meu esposo com a foto da OM, né, no Instagram. Então eu caí na besteira de ver para mostrar uma amiga. E quando eu vi essa foto, me chocou muito, porque ali ele estava, né, aparentemente muito bem, curtindo, bebendo, saindo, tendo uma vida realmente de amor à primeira vista e noivado. E eu sofrendo, passando por muita dificuldade, muitas coisas que ficaram para trás, muitas coisas que eu tive que lidar ao mesmo tempo. Então, quando eu falo na limpeza, eu falo na limpeza de uma forma geral, eu falo na purificação de uma forma geral. Não só a purificação do seu corpo mesmo, você aprender novos hábitos alimentares, mas também você evitar ficar com pessoas que ficam lamentando, que ficam reclamando, pessoas depressivas, pessoas ansiosas. Eu sei que nem sempre é possível, mas faz um esforço para você não ficar nesse ambiente que vai te adoecer ainda mais. E também, principalmente, você buscar a palavra de Deus, buscar você ter intimidade com o Senhor, porque Ele vai dizer o que você tem que fazer, Ele vai te dar o passo a passo daquilo que você tem que seguir. Então não adiantaria nada eu chegar para você aqui hoje, como eu falei para vocês, eu faço as minhas especializações todas assim na área da neurociência, porque realmente o cérebro ele tem alguns macetes aí que nos ensinam para a gente poder, porque Deus já colocou tudo dentro da nossa cabeça, Deus já fez tudo por nós. Então algumas coisas realmente que nós já temos, que Deus já colocou no nosso cérebro, que nos ajudam a passar por esse processo. Mas assim, o fundamental que eu quero afirmar para você, o que eu quero dizer para você sempre nos meus vídeos, é que não adianta você buscar nenhuma receita milagrosa, não adianta você buscar respostas em ninguém, ajuda de ninguém, ser dependente emocional de ninguém. Ninguém vai te ajudar nessa forma se você não se ajudar, se você não pedir ajuda a Deus. Ele é o que vai te ajudar a sair desse lugar que você está. Ele é que vai curar suas feridas, ele é que vai curar suas dores, ele vai ir amenizando proporcionalmente, ele vai te dando dicas valiosas através do Espírito Santo, caminhos que você tem que seguir, pessoas que você tem que procurar. Ele que vai dar a direção na sua vida. Aí sim, depois que você tiver essa intimidade, que ela não para por aí e que ela é constante, porque às vezes a gente acha que é só naquele momento, né? São fases, são processos diferentes, mas a intimidade ela tem que ser a mesma e contínua. Aí sim, Deus vai te mostrar o caminho que você tem que seguir nas outras áreas da sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração, que você tenha entendido o que o Senhor quer fazer com você, o que Ele quer através dessa dor. Ele quer que você se cure para você curar outras pessoas, mas às vezes você vai ter que fazer as coisas do jeito que você tá, como aconteceu comigo também. Logo no iniciozinho que eu entrei no meu deserto, eu tive que ajudar pessoas, mas não tinha nem condições de ajudar a mim mesmo, mas eu fiz. E hoje eu estou aqui para falar para você que é possível sim passar por esse processo, e que em nome de Jesus eu creio que muito em breve, se você ainda não está sorrindo, você vai sorrir e vai saber que existe um Deus, que existe um Pai que cuida de mim, que cuida de você também. Amém? Vou deixar o link do livro aqui para você, se você quiser adquirir esse livro. É muito bom, vai esclarecer a sua mente em relação às questões, né, da relação sexual.
para você não cair numa armadilha de querer se envolver com uma outra pessoa agora, enquanto você está sofrendo, enquanto você está passando por esse deserto, para você primeiro você consertar as coisas que estão dentro de você, se purificar, se limpar, fazer tudo como Deus quer. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.